Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 17 de janeiro de 2025, 2 horas da tarde aqui no Cairo, também lá em Kiev, na Ucrânia, 9 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, tivemos um ataque muito ruim da Rússia contra a Ucrânia de ontem para hoje. Eles não atingiram nada significativo do ponto de vista da infraestrutura nem da militar, porém atingiram uma instituição de ensino em Kryvyi Rih. Existem mortos e feridos entre alunos e professores da instituição. Muito triste o que aconteceu aqui em Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, né? Bom, fora isso, não temos grandes novidades. Os depósitos de combustível que a Ucrânia atingiu de ontem para hoje continuam pegando fogo, tanto em Voronezh quanto em Saratov. Então continuam os incêndios nesses lugares, o que é uma coisa positiva. Na linha de frente, nenhuma grande novidade de ontem para hoje. Do ponto de vista diplomático, também não temos nenhuma grande novidade. Está todo mundo no aguardo do Trump, a verdade é essa. Faltam 3 dias para a posse do Trump. Só se espera isso, todo mundo na dúvida do que vai acontecer com o Trump, presidente americano, né? Mas é lógico, o governo brasileiro não perdeu a oportunidade de passar mais uma vergonha. Vocês lembram, alguns dias atrás eu falei que o governo ucraniano tinha solicitado a ajuda do Brasil para restaurar 20 mil crianças ucranianas que tinham sido sequestradas pelos russos, um pedido que, né, ninguém poderia imaginar que seria recusado, né? O governo brasileiro, o governo do pinguço corrupto, amante de imposto, que adora taxar todo mundo, que quer destruir a economia brasileira na base do imposto, respondeu apontando para um plano russo com a China de paz, que não sei o que é lá. Ou seja, o governo Lula é realmente uma nulidade. Só consegue fazer merda. É uma unanimidade negativa. Só faz merda. Não tem nada que se aproveite do governo Lula. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Rodrigo Barbudo, SP, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque com drones contra a Ucrânia. Foram 50 drones lançados ontem. 33 foram derrubados pelo sistema de defesa antiaérea, outros 9 por guerra eletrônica, mas alguns atingiram, infelizmente, instalações ucranianas. E uma dessas instalações foi justamente em Kryvyi Rih, um prédio educacional e uma área residencial em Kryvyi Rih foram atingidos por mísseis, né? Teve mísseis também lançados pelos russos aqui. Dá para ver um estrago enorme causado aqui numa área 100% civil, nenhuma relevância militar, nenhuma relevância industrial, nenhuma relevância para a infraestrutura, só para causar morte entre civis mesmo, né? 4 pessoas foram mortas, outras 5 estão feridas e 3 delas em condição séria no hospital. Então, mais um ataque covarde russo, sem nenhum propósito que não seja enfurecer ainda mais a população do mundo inteiro, né? Bom, os ucranianos atingiram nos últimos dias radares S-400 em Belgorod, o da 568ª Divisão e o 336ª também foram ambos desabilitados e danificados pelos ataques ucranianos, né? Boa notícia isso. Bom, o que a gente tem de informação são de ataques que já aconteceram nos dias passados, mas que continuam refletindo a situação, né? Em Lisk, na região de Voronezh, um ataque foi feito num depósito de combustível. Isso foi alguns dias atrás, no dia 15 de janeiro, e o depósito continua pegando fogo hoje, tá? Então aqui há 2 horas o depósito continua pegando fogo. Essa é a imagem de satélite do depósito. É lógico, isso aqui é uma foto antes dele estar pegando fogo, né? Mas de qualquer forma, você vê aqui que ele ainda está pegando fogo, o incêndio ainda é muito grande, vários tanques ainda ou pegando fogo ou sendo atingidos pelas chamas, né? Dá para ver que todos os tanques aqui, ó, tinham aquela rede que eles colocam anti-drones, né? Os russos passaram a fazer isso, a criar uma rede em torno dos tanques para evitar ataques com drones, mas não resolveu o problema, né? Os drones continuam destruindo os tanques russos com muita facilidade. E outro lugar interessante é o depósito de óleo de Engels, lá em Saratov. A gente falou sobre esse também. Ele foi atingido no dia 8 de janeiro, aí ficou 6 dias pegando fogo, né? A gente falou 6 dias pegando fogo ele. E quando acabou o incêndio, foi um incêndio muito grande aqui. Isso aqui foi o primeiro incêndio, tá? Dos primeiros dias aqui dele pegando fogo lá em Saratov. Como a gente falou, esses 8 tanques aqui foram destruídos pelo incêndio.
e quando acabou o incêndio, os ucranianos atingiram de novo. Então isso foi ontem, que atingiu outra vez o mesmo lugar e agora continua pegando fogo. Assim, inclusive o depósito de óleo de Engels está pegando fogo já fazem 10 dias do primeiro ataque de drone. Então, relembrando, teve o primeiro ataque de drone, o depósito pegou fogo por 6 dias, quando os russos conseguiram controlar o incêndio, os ucranianos foram lá e atingiram de novo. Então continua pegando fogo com muita força aqui o depósito de combustível na base aérea de Engels, o que é uma coisa muito positiva, porque é dali da base aérea de Engels que saem muitos dos bombardeios que vão fazer sacanagem com a Ucrânia, né? Bom, da linha de frente não temos nenhuma novidade significativa. A gente tem uma piadinha aqui do David D que é interessante. Um rapaz estava falando aqui, não, que a Ucrânia não consegue lutar por mais um ano, porque agora já começou a recrutar pessoas de 18 anos. Isso não está confirmado ainda, tá? Tem países do Ocidente querendo que a Ucrânia recrute soldados de 18 anos. Mas, aparentemente, isso não começou ainda, né? Agora, ele está lembrando aqui o David D que a Rússia começou também a chamar os soldados de 17, 18 anos há um ano atrás, né? Então a Rússia já está nesse processo há mais tempo que a Ucrânia, né? Então, isso é uma besteira. Não, nem a Rússia nem a Ucrânia vão ficar sem soldados. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm uma população grande. Infelizmente, assim, ninguém acha positivo matar um monte de gente, mas não vai faltar gente nessa guerra. A questão toda é a economia que vai decidir, como é sempre assim, toda guerra é muito longa. Em algum momento, a Rússia não vai conseguir manter mais a guerra e vai acabar perdendo, né? Bom, o Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre os incêndios na refinaria lá em Voronezh, no depósito de combustível e coisa e tal, mas não tem nenhuma grande novidade em relação ao que a gente já está falando aqui, né? O Orbán está cada vez mais crítico da Ucrânia, está extremamente chateado, ele porque não vai ganhar mais dinheiro comprando gás russo e revendendo ele pelo preço de custo, né? Ou melhor, pelo preço de mercado. Ele compra barato da Rússia e revende a preço de mercado, ou seja, tem um lucro razoável o Orbán com essa história. Está ficando multimilionário com isso, né? Não vai ficar mais, né? E aí está muito chateado dizendo que a Ucrânia tem um risco econômico para a Europa, que vamos tomar medidas para nos defender da agricultura polonesa, né, proteger a agricultura polonesa e húngara dos ucranianos e coisa e tal. É um absurdo isso, né? Protecionismo sempre piora para o cidadão. É o que eu falo, eu critico muito também o protecionismo europeu com relação ao Brasil, né? O Brasil consegue produzir alimentos muito baratos e, no final das contas, os mecanismos de proteção europeus, o protecionismo europeu, acaba impedindo que os europeus paguem barato na comida, ou seja, poderia baixar o preço para o europeu. Sim, é lógico, seria ruim para os fazendeiros europeus, não estou dizendo que não seja, é verdade, é ruim para os fazendeiros europeus, mas para a população, que é um número de pessoas muito maior do que o número de fazendeiros, é uma coisa extremamente positiva, é comida mais barata na mesa. Enfim, acho um absurdo esse tipo de sensação, esse tipo de pensamento. Comércio, para enriquecer, quanto mais comércio você faz, quanto mais você vende, ganha, melhor. Esse negócio de querer fazer protecionismo, fechar aqui na minha cerquinha, só vou comprar daqui, não pode comprar de ninguém de fora e coisa e tal, só empobrece todo mundo. É um dos motivos pelos quais a Europa está ficando para trás, né? Bom, o Zelensky falou numa coletiva que os Estados Unidos, a Hungria, a Eslováquia e a Alemanha não querem ver a Ucrânia na OTAN. Eu não sei, eu sinceramente acho que isso daí é uma coisa de conveniência, mas vamos ver quando é que vai esse negócio aqui. Eu tenho muito medo desse tipo de coisa, porque a verdade é que isso está criando no povo ucraniano um certo rancor com os aliados ocidentais, né? O pessoal já devia há mais tempo ter aceito a Ucrânia na OTAN, feito o convite formal para a Ucrânia entrar na OTAN. Esse negócio realmente fica chato, fica parecendo que os aliados ocidentais, que são muito importantes para a Ucrânia, mas na verdade estão meio que sabotando a coisa no final das contas, né? Bom, o presidente do regime islâmico, o Maksud Pezeshkian, está se encontrando com o Putin em Moscou para assinar uma parceria estratégica de 20 anos entre o Irã e a Rússia, não sei o que lá. Olha, a aliança China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, Belarus está crescendo a cada vez mais. Daqui a pouco o Brasil está aqui também, né? Do jeito que o Lula e o Alexandre de Moraes já decidiram brigar com o Trump abertamente, brigar com os Estados Unidos abertamente, o que vai sobrar para o Brasil é entrar nessa aliança aqui dos países fracassados, das ditaduras fracassadas, né? É bem o típico, bem o lugar que o Lula se sente confortável. Mas essa coisa toda aqui esconde um problema
que o próprio vice-presidente do Irã falou, né? Nós perdemos muitas das nossas cartas mais importantes nos últimos dias. Isso, o Irã falando, né? Que considerávamos símbolos do poder iraniano. Perdemos o Líbano, perdemos a Síria, perdemos o Iraque e não podemos mais contar com a Rússia. Não pode mais contar com a Rússia. E isso é um aviso para o Brasil, tá? O Brasil que está achando que pode brigar com os Estados Unidos, pode brigar com a Europa, que vai confiar na China e na Rússia, a China não vai embarcar nessa porque a China depende dos Estados Unidos ainda mais do que o Brasil depende. Então a China vai obedecer o Trump mais rápido do que o Brasil. E a Rússia simplesmente não tem o que fazer. A Rússia está desesperada para conseguir se manter viva, né? O Irã está certo, a Rússia não significa mais nada, pode assinar acordo que for, não vai chegar mais a lugar nenhum. E por falar em vergonha brasileira, o Brasil responde ao pedido de ajuda da Ucrânia para resgatar crianças, apontando para o plano de paz pró-Rússia. Não, porque temos que fazer um plano de paz conjunto para negociar com o Putin, não sei o que lá. A canalice da canalice do idiota, do pinguço corrupto, do merda do Lula, que falou mais uma vez essa besteira, né? É um idiota completo. O cara não consegue se sensibilizar com um plano para resgatar crianças que foram sequestradas, né? O pessoal da Gazeta do Povo explica aqui que isso aconteceu principalmente durante o ano de 2022, quando começou a invasão da Ucrânia, né? A invasão mais recente, né? A invasão de 2022, e os russos tomaram várias cidades no sul da Ucrânia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Luhansk, e eles separavam as crianças dos pais, né? Eles pegavam as crianças na escola e tiravam as crianças e acabou, você não via mais o seu filho. O seu filho era mandado para a Rússia, recebia um nome, era tratado como órfão, diziam para o seu filho que você morreu, que os pais morreram, e aí e separaram isso. É uma coisa tão cruel, tão absurda, é por isso que o Putin tem um mandado de prisão contra ele, tá? E isso tudo não é invenção, isso, cara, isso é tudo documentado, tá? Isso tem documentação de tudo, tem prova de tudo isso acontecendo lá na guerra, né? E as crianças eram enviadas para colônias de férias ou excursões forçadas, os pais não podiam dizer não, era obrigado a mandar e nunca mais voltavam para as casas, né? Ou seja, uma coisa absurdamente cruel e desumana, e que ainda tem muitas crianças que estão nessa situação, acham que viraram órfãs, estão sendo criadas por famílias russas, e olha a maldade que é isso, uma coisa realmente absurda. E o Lula, é lógico que ele não vai se sensibilizar. Ele deve estar bêbado, até não sei o que lá, se é que o cérebro dele está funcionando ainda, está lá desorientado com o vídeo do Nicolas Ferreira, e está lá até hoje, agora não conseguiu descobrir no mundo qual é o lugar dele no mundo. Eu vou dar uma dica para você, Lula, o seu lugar no mundo é o caixão. Você está na hora de morrer, você já está velho pra caralho, suas ideias estão mais velhas ainda que você. Nos livre da sua presença nesse mundo, por favor. E, bom, a Rússia continua com os problemas de dinheiro, né? Aqui, ó. Grão de bico por batata, empresas russas que estão usando escambo para evitar sanções da guerra da Ucrânia. Situação cada vez mais desesperadora por lá. Não tenha dúvida, vai ser difícil esse ano, mas a Ucrânia vai ganhar. A gente vai chegar ao final com a vitória. O início do governo Trump vai ser um momento de muita incerteza, está todo mundo nessa expectativa do Trump tomar posse, mas a vitória é certa, porque caso não aconteça a vitória da Ucrânia, a derrota é do mundo inteiro, né? Temos muito que lutar por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.